Glória a Deus. Que bom, mais uma vez estar aqui falando de um amor incondicional, falando de um que tudo pode, falando daquele que nos momentos mais difíceis Ele nos traz a paz. E que você, aonde você estiver, possa receber a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não demore, que não seja cansativo, eu quero deixar aqui uma palavra para nossas meditações, que você possa acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a seguir. Que diz: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça e ele espuma, range os dentes, vai desfilhando. E ele disse aos teus discípulos, expulsam, e eles não puderam. E ele respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda trazê-lo? E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o gritou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, o pai dele, quanto tempo há de lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançados no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu crê, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia, Deus. Tudo é possível ao que crê. Por muitas vezes nós procuramos recursos em lugares que não podem nos ajudar. Levamos a nossa família, os nossos filhos, nossos amigos a lugares que não têm
recurso para aquele momento que nós queremos de tão especial. Uma cura, uma necessidade na família, no meio da sociedade. A gente procura por todos os lugares e não encontramos. Muitas vezes tem dinheiro, tem fama, mas não tem o recurso necessário. E aqui, esse homem, ele estava precisando de um recurso maior. Ninguém sabe aonde ele foi procurar tantas vezes. A preocupação com esse filho era tão grande, porque aonde ele chegava não tinha paz. Imagine ele, a mãe dessa criança, a família, os vizinhos que estavam em volta. Quando se aproximava, todos fugiam. E todo mundo quer andar com seu filho, sua filha, e aonde chegar, alguém abraçar, alguém dizer, olha, que coisa bonita. Porque a gente só é bem visto por aquilo que nós temos. A nossa aparência, por muitas vezes, engana com o nosso interior. Porque por fora se torna bonito, mas por dentro está todo corroído. E através da nossa aparência, a gente entra em lugares que as pessoas pensam totalmente diferente. Mas esse moço, o que ele queria mesmo era paz. E ele levou por vários lugares. Chegou até convidar os discípulos, mas não teve jeito. Mas quando nós corremos para os pés de Jesus, nós vemos uma diferença. Mas aí você diz, mas, irmão Pedro, os discípulos não estavam preparados? Estavam ali com Jesus o tempo todo? Quantas vezes, meu irmão, nós estamos na presença do Senhor e não estamos preparados para muitas coisas? Quantas pessoas de nomes, o nome não quer dizer nada, irmão. Para Deus, não quer dizer o nome, não quer dizer a presença. O que importa para Deus é a humildade. O que importa para Deus é você estar perto dele. O que importa para Deus é você seguir os passos dele. Nome, fama, não vai adiantar, porque famoso é Jesus. Aonde ele chega, ele faz a diferença, ele muda a situação. E esse moço aqui, quando ele chega até Jesus, e ele diz aqui, no versículo 22, e ele diz assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água o destruir. Que coisa triste. Mas ele falou uma coisa muito importante quando ele disse, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É aí que Jesus, ele entra com providência. Você se humilhar a ele, e ele abre a galeria do amor e despeja sobre você. E a cura vem.
Oh, aleluia! E ele diz: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, olha, não tem dificuldade. Ele está dizendo, olha, não para por aí. O que é possível em tudo que crê. Quantas vezes tem uma pessoa com câncer avançado e os médicos estão dizendo, olha, visita a família, leva ele, leva ela para visitar a família. Quando o médico fala assim, ele está dizendo, não tem jeito, a medicina parou aí. Mas hoje, eu estou falando daquele que vai além da medicina. Muito além da medicina. É aquele que faz a mudança dos tempos. É aquele que tira o fígado, os rins, o pulmão. É aquele que tira uma dor sem cortar. A mão dele vai lá e tira. Oh, aleluia! É aquele que entra em todos os lugares. Entra na pedra, sai do outro lado, entra no fundo do oceano e vai ver a criação dele. Oh, Pai! É assim que nós acreditamos. É assim que cremos que o Senhor entra no cérebro de alguém com câncer e tira todo aquele tumor e ele não volta nunca mais. Oh, glória a Deus, aleluia! É assim que nós acreditamos. E esse homem aqui, ele acreditou. E ele disse, se tu pode nos ajudar. Muito bonito quando ele diz, se tu pode me ajudar. Então Jesus, ele é aquele que entra nessa situação. E ele, se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Então não tem barreira. Não tem barreira. E no 20 e no 26 ele diz assim, não. E no 24 ele diz, e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É se mostrar que nós não podemos nada. Por muitas vezes somos incrédulos. Muitas vezes não acreditamos, porque quem está em nossa volta está dizendo não tem jeito. Quem está do nosso lado diz não tem jeito, acabou. Mas ele diz, ajuda a minha incredulidade. Ele ficou no lugar dele, ele entendeu. E ele aqui mais adiante, ele diz assim, e Jesus vendo a multidão, correndo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e gritando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, está morto. É assim que o povo diz. É assim que o povo enxerga. Principalmente aquele que ainda não entrou nos caminhos do Senhor.
aquele que ainda está pela força, aquele que ainda está acreditando no disse-me disse, aquele que ainda não viu um milagre dentro de casa, na família, aquele que não passou ainda pelo funil, vendo tudo estreitando na vida dele. Mas quando nós passamos por uma dificuldade e vemos de repente tudo clarear e a cura aparecer, quando nós contamos testemunho nosso mesmo, nós acreditamos. E aqui, quando o menino fica morto para aqueles que estão do lado, mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. Aleluia. Então, ele não estava morto. Morto não se levanta, mas quando Jesus chega, mesmo que ainda esteja morto, viverá. Para Jesus não tem limite. E eu acredito que todo aquele que crê na maior dificuldade que está vivendo, há uma saída para todos os problemas. E eu gostaria que você, neste momento, orasse comigo na sua dificuldade, na dificuldade daquele que você alveja, na família, nos amigos, nos hospitais, onde quer que esteja. Gostaria que você orasse comigo e acreditando que o Senhor pode mudar a situação e acreditando que o Senhor, com as suas palavras que diz, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Então não tem barreira. Ora comigo, para que junto a gente possa levar ao Senhor essas orações e o Senhor possa te livrar de todo mal. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor, aonde quer que esteja, meu Pai, alguém vivendo um momento de enfermidade, aquela que o médico que diz que não tem jeito, assim como esse moço que se jogava no fogo e na água para se destruir, e o Senhor chegou, meu Pai, e curou. Eu peço a Ti que com a autoridade dada, Senhor, por Ti, uma autoridade direto do céu, meu Deus, que entre, Senhor, com providência, meu Pai, nesta casa, neste lar e nesses hospitais, na rua, aonde quer que esteja alguém vivendo nessa situação de enfermidade, porque eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor sara, eu creio que o Senhor liberta. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um dessas famílias, visita esses casamentos, meu Pai, que está vivendo momento falido e entristecido, meu Pai, que o Senhor venha restituir tudo que foi perdido. Por isso eu creio no nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada. Que Deus te proteja e te guarde, no nome de Jesus.